Boa noite a todos e a todas. Hoje é uma noite muito especial. Daqui a pouco o Fábio vai saudar, mais do que apresentar, o professor Eugênio Butti, mas queria lembrar a todos que estão aqui e em casa em que lugar do nosso mapa formativo essa noite se insere. A gente tem, desde o ano passado, um foco para 2022 formativo, que tem, de alguma forma, nos ajudado a enfrentar o desafio de estudarmos juntos e juntas o nosso compromisso de defendermos a escola para a equidade, para a diversidade, para a democracia. Nós estamos chegando ao fim de 5 trilhas formativas. As trilhas sempre começam com uma aula aberta, que a gente prefere para lembrar a nossa origem e a nossa vocação de escola, uma palestra, uma aula aberta, sobre o tema que professores de todos os segmentos vão depois estudar num grupo menor. E, para essa trilha, a gente tem o prazer de contar com a abertura do professor Eugênio Butti, mas nós receberemos já na quinta-feira, diretamente de Buenos Aires, a professora Flora Perlman, que já esteve no Colégio Santa Cruz, que nos ajuda a pensar no currículo de cultura digital e, nesse momento, na formação para as mídias, que é um campo de estudo, de pesquisa e, por que não, de militância da professora Flora, acreditando ser esse um lugar de estudo para ensino e aprendizagem da escola, e que a gente não pode, de forma alguma, abrir mão da presença desse campo de estudo com os nossos alunos e alunas. Então, nós vamos ter, até a primeira semana de agosto, um tempo de muito estudo juntos, com o Eugênio abrindo e a Flora continuando essa sequência. Um outro detalhe muito importante dessa noite é a gente contar com a presença do Núcleo de Educação Digital da escola. O Núcleo de Educação Digital tem sido, eu acho que um dos setores de mais coragem nos últimos 2 anos, desde que a nossa escola viveu o desafio de fazer o que temos chamado de ensino emergencial, remoto, e agora o estudo de o que permanece das nossas experiências e das nossas aprendizagens na experiência remota, nos nossos cotidianos, no nosso projeto pedagógico, em nossa proposta de ensino. Então, queria agradecer muito ao núcleo, hoje representado pela Ana Carolina e pela Tatiana Luz, e depois elas podem contar mais como o núcleo se organiza para atuar nos 5 cursos do Colégio Santa Cruz. Passo agora a palavra para o professor Fábio Aidar, que apresenta o nosso convidado da noite. Boa noite, professores, professoras. É um grande prazer e uma honra receber o nosso amigo Eugênio Butti, né? O Eugênio já é da casa e esteve conosco outras vezes, esteve conversando com a equipe de coordenadores, orientadores, com a direção da escola, e é membro do nosso Conselho Administrativo Consultivo, para o qual traz grandes contribuições, né? Uma grande admiração pelo Eugênio, porque ele é de uma generosidade e de uma astúcia para perceber problemas e contribuir para as questões mais importantes da escola. O Eugênio Butti é professor da Escola de Comunicações e Artes da USP, é superintendente de comunicação social da USP, coordenador acadêmico da Cátedra Oscar Sala, é membro do nosso conselho e do Conselho Vladimir Herzog. Desenvolve pesquisas sobre ética e imprensa, comunicação pública, superindústria do imaginário, informação e cultura democrática, e é autor de vários livros. É também pai de ex-alunos da escola, casado com uma ex-aluna da escola também, né? E um grande amigo nosso aqui. Eugênio, grande honra e um prazer de ouvir.
Boa noite, gente. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras, Fábio. Adorei também a introdução da Débora, me ajuda a entender um pouco melhor. E o que me ocorre agora, como saudação a vocês, é um agradecimento pela presença de vocês, pelo interesse no que eu possa dizer. Eu preparei algo que vem me afligindo e que eu imagino vai ter repercussões no que vocês estão sentindo. Eu estou sem saber direito se eu devo ficar sentado, se eu posso ficar em pé. Alguém me perguntou se eu preferia falar em pé ou deitado, ou sentado. Eu falei assim, olha, eu só não falo deitado, mas em pé ou sentado, e eu estou meio sem saber. Eu estou um pouco nervoso também, porque eu tenho um enorme respeito por essa escola, por vocês, uma imensa admiração pelo trabalho que vocês fazem, sinto gratidão pelo trabalho que vocês fazem, e eu me sinto sempre conversando com pessoas iguais ou melhores do que eu. E isso dá uma certa apreensão na gente. Eu vou, então, começar com a desinformações e suas paixões, lembrando o seguinte: tudo que eu preparei e trouxe aqui, eu li e reli várias coisas para falar hoje com vocês. Foi pensado a partir da condição do professor e da professora, que são vocês. Eu, normalmente, não trago anotações, faço uma conversa, simplesmente. Mas, dessa vez, eu fiz, vocês podem ficar com isso, porque aqui eu trouxe várias referências, bibliográficas, inclusive. Portanto, tomem a minha fala como um trabalho compartilhado. E tomem essa reunião, em grande parte, como uma reunião de trabalho. Eu procurei trazer elementos que vão, eu espero, abastecer vocês. Pois bem, eu digo aqui o que já sabemos. Em primeiro lugar, que política supõe diálogo racional sobre os fatos. Em segundo lugar, que na democracia precisamos de acordos sobre como abordar os problemas comuns, e tudo isso com base na verdade factual. Disso todo mundo sabe, e isso é fácil. Talvez alguns possam dizer que é difícil, e para isso eu gostaria de deixar umas poucas noções. A política, quando se esvazia da verdade factual e da razão, ela vai migrando na direção do fanatismo. E isso é importante porque nós estamos lidando com o fanatismo, e muito que eu vou falar hoje aqui tem a ver com isso. Nós podemos ter 1000 considerações diferentes sobre o que é a razão e sobre o que são os fatos. Mas, de alguma forma, a gente intui ou sabe que, se nós não discutirmos racionalmente os problemas comuns, a gente não faz política, a gente vai fazendo outras coisas. Uma nota também sobre a verdade factual. Existem 1000 compreensões diferentes sobre verdade, e verdade é uma noção tão antiga quanto a filosofia. No entanto, eu posso fazer um recorte, e desse recorte eu separo o que seria a verdade religiosa, não vou considerá-la aqui, separo a verdade metafísica, a verdade mística e certas regiões da verdade da ciência, que é um problema à parte, e vou falar da verdade dos fatos.
Estamos reunidos aqui agora, um grupo de professores conversando. São 6h45 do dia 16 de maio de 2022. Estamos no Teatro do Colégio Santa Cruz. Isso é um fato. A Ucrânia foi invadida pela Rússia. Isso é um fato. Podemos ter interpretações sobre as causas, mas o fato é que quem invadiu é que a Rússia invadiu a Ucrânia, o território da Ucrânia. E nada poderá mudar esse fato. Se nós perdermos de vista a existência dos fatos, como o fato de estarmos reunidos aqui agora, nós perderemos o alicerce sobre o qual se apoia o diálogo racional na política. Ocorre que muita coisa não está funcionando. E aí eu pergunto, como entender o que se passa? A gente está aprendendo, nesse período, desde a emergência das fake news, desde a emergência da pós-verdade, que nem sempre as pessoas, quando são alertadas, se corrigem. Esse é um dado muito desconcertante. Gente com pós-doutorado não se corrige. Há algo por trás, há algo por baixo, há uma força que parece estar imune ao argumento da razão e à percepção dos fatos. Será que a desinformação e as fake news, então, podem ser superadas com alertas racionais? Muita coisa a gente faz. Existem as agências de checagem, essas agências desmontam os discursos de desinformação, prestam um grande serviço. O Tribunal Superior Eleitoral agora no Brasil está muito preocupado com isso, está prestando já um grande serviço, mas existe uma região, um núcleo, um flanco, que parece insensível com relação ao alerta racional. Será que as pessoas querem mesmo buscar a verdade factual? Bastaria dizer, não, veja bem, a ivermectina não cura Covid, não tem nenhuma evidência empírica dentro de pesquisa sobre isso. E a pessoa ia se levantar, bom, por que você não me avisou isso antes? Não funciona assim. Será que as pessoas foram tragadas por uma fantasia que as põe de joelhos diante da mentira? Essas são as perguntas que eu queria trazer. Vocês vão ver que, muitas vezes, não é uma questão do aluno que está na sala de aula, mas é uma questão relativa a ele, que traz indícios sobre o ambiente familiar, sobre círculos culturais, um grau de preconceito alarmante. Para entender isso, eu vou começar a trazer algumas referências. Uma hipótese que eu lanço de cara é a seguinte: as redes sociais põem em marcha as multidões, mas multidões virtuais. E essas multidões parecem seguir descrições que começaram a ser feitas há cerca de 100 anos, um pouco mais. Um desses é Gustave Le Bon, que pensou sobre a psicologia das multidões. E Sigmund Freud, que cita Le Bon, inclusive, num texto que me agrada muito, pensou sobre a psicologia das massas. Há um livro, Psicologia das Massas e Análise do Eu, que é um livro de 1921.
É evidente, não existia internet, não existia Facebook naquele tempo, mas existia a dinâmica das multidões. E nós estamos hoje lidando com algo que tem a ver com as multidões, sem os corpos presentes, na maior parte das vezes. O efeito da multidão ocorre, mas sem os corpos presentes. Há comunicação, mas sem os corpos presentes. As redes sociais são multidões potencializadas, como se cada pessoa sentisse que não precisa prestar contas a ninguém. É sempre um dado que nos acende uma curiosidade, o fato de que, por exemplo, numa torcida de futebol, uma pessoa age como jamais agiria se estivesse sozinha. Isso a gente sabe. Por algum motivo, esse efeito de torcida de futebol, ou de grupo de linchamento, se quisermos, começou a acontecer nas redes sociais. E nós precisamos voltar, se quisermos entender. Diz Le Bon, pelo simples fato de fazer parte de uma multidão organizada, um homem desce vários degraus da civilização. Isolado, pode ser um indivíduo culto. Na multidão é um bárbaro, isto é, uma criatura que age por instinto. Claro que isso foi escrito tendo por objeto não as redes sociais, mas isso descreve perfeitamente muitas das coisas que estamos vendo. Procura-se inibir esse efeito através da identificação de quem fala o quê. Existe um grande avanço de tecnologia e de construção jurídica para detecção e punição de crimes cibernéticos dessa esfera. No Brasil, o Supremo Tribunal Federal move investigações sobre isso. Não obstante, o efeito multidão ocorre aí. A massa, segundo Freud, tem uma constituição libidinal. Esse texto sobre a psicologia de massas é incrível, porque ele fala muito sobre laços libidinais, que tem a ver exatamente com libido, tem a ver com desejo, pode ter a ver com pulsão, com impulso, pode ter a ver com forças que movem o sujeito e que não são mediadas pela razão. Mas, de toda maneira, ele vai chamar isso de uma constituição libidinal. E ele se refere à massa que tem um líder e com ele se identifica. Ele se refere a essa massa como uma massa ligada libidinalmente a esse líder e libidinalmente entre si. Uma massa primária desse tipo é uma quantidade de indivíduos que puseram um único objeto no lugar de seu ideal do eu e, em consequência, identificaram-se uns com os outros em seu eu. Essa identificação é libidinal. Freud passa um tempo falando sobre o que é a identificação nesse texto. E vai mostrando elementos do que ele chama de enamoramento, elementos de sedução, canais do desejo. Outra vez, nós estamos vendo isso acontecer no Brasil. A pessoa da massa se sente amada pelo líder. O libidinal tem muito a ver com amor, ou, nos termos de Freud, aquilo a que normalmente chamamos de amor. Nós estamos vendo isso no Brasil. A convocação da massa é feita por uma figura que fica no lugar do objeto desejo. O laço é libidinal. Um pouco, por isso,
pode ser que certos núcleos sejam inalcançáveis ao argumento da razão. E é isso que eu fui investigar. Aqui é muito interessante que Freud deixa um diagrama. Não é comum isso na obra de Freud, mas é um diagrama. Ele propõe esse esquema. Aqui tem uma coisa, que é essa bolinha vermelha, que a gente pode apontar, mas o eu, isso aqui normalmente a gente traduzia como ego. De uns tempos para cá, a tradução passou a ser eu, e é muito mais adequada. Eu não tenho competência para opinar sobre isso, mas tudo o que muitos de nós ouvimos sobre o ego está dito sobre o eu. Ele diz que há um ideal do eu e que esse ideal do eu se projeta no objeto. E o objeto se desdobra, ou deságua, ou aponta para um objeto externo. Em relação ao objeto externo, se estabelecem as conexões entre as pessoas da massa virtual. E muitas vezes o objeto externo pode estar no lugar de um inimigo. O principal personagem de qualquer projeto de tirania não é o tirano, mas o inimigo. É graças ao inimigo que ele mobiliza o medo, a paixão do medo, administra essa paixão e se apresenta como uma solução violenta que vai combater a raiz da fonte daquele medo. O objeto externo, nós, a ideia de nós é tecida em relação ao objeto externo. E esse objeto é ocupado em um momento ou outro pelo líder ou pela figura do inimigo que ele projeta. Freud compara essas massas à horda primeva e afirma que o líder da massa continua a ser o temido pai primordial. A massa não se sente contrariada com a opressão e a repressão movida pela figura do líder. Ao contrário, textual em Freud, a massa quer ainda ser dominada com força irrestrita, tem ânsia extrema de autoridade ou sede de submissão. Veja só, a figura do líder aqui, o pai primordial, nos lembra elementos que nós vamos achar num outro texto de Freud, que é Totem e Tabu. E os que leram aqui vão se lembrar, os filhos se associam para matar o pai primordial. E, uma vez tendo assassinado o pai morto é mais forte do que o fora vivo e reina pelo totem e pelo tabu. Impera o seu desígnio e ele, indiretamente, então, aparece para exercer essa força. Eu fico impressionado com esse cara, em 1921, publicando esse texto e identificando nas massas que começavam a aparecer um desejo pelo pai que oprime, que reprime, que é violento, que é selvagem. Vamos mudar de livro. Eu não sei se Hitler leu Freud. Já se investigou isso. Eu acho que não. Mas se nós temos a paciência e a abnegação de ler Mein Kampf, nós vamos ver que o manual consolidado em Mein Kampf está sendo empregado nos nossos dias, com todas as palavras. E isso também vai reforçar essa percepção de que certos núcleos
são insensíveis, estão bloqueados contra o argumento racional e contra a constatação dos fatos. É como se esses núcleos não adorassem a mentira, apesar de que ela é mentira, mas adorassem a mentira justamente porque ela é mentira, e ao ser mentira e adotada por muitos, ela derruba tudo aquilo que sempre odiaram ou contra o que alimentavam ressentimento, se é que dá para entender. Nós vamos voltar a isso um pouco mais. Vejam o que Hitler escreve. O fim da propaganda não é a educação científica de cada um. A propaganda não quer educar. E sim chamar a atenção da massa sobre determinados fatos, necessidades. Como a sua finalidade é a de despertar a atenção da massa e não ensinar aos cultos ou àqueles que procuram cultivar seu espírito, a sua ação, a ação da propaganda, deve ser cada vez mais dirigida para o sentimento e só muito condicionalmente para a chamada razão. Parece que Hitler estudou Freud para fazer essas recomendações. O livro Mein Kampf sai em 1925. O texto, hoje num livro que reúne textos de 1921 a 1923, tem análise do eu, mas o texto Psicologia das Massas, de Massas, é de 1921, 4 anos antes. Mas está aqui, com todas as letras. Toda propaganda deve ser popular e estabelecer o seu nível espiritual, que nós podemos ler como o nível intelectual ou o nível cultural. Essa é uma tradução de Portugal. Toda propaganda deve ser popular e estabelecer o seu nível espiritual de acordo com a capacidade de compreensão do mais ignorante dentre aqueles a quem ela pretende se dirigir. Vocês já ouviram falar de nivelar por baixo. É o que Hitler recomenda aqui. Assim, a sua elevação espiritual ou intelectual deverá ser mantida tanto mais baixa quanto maior for a massa humana que ela deverá abranger. Quando nós pensamos que o lugar da verdade na doutrina nazista é o lugar da propaganda, portanto isso não tem relação com a verdade exatamente, nós entendemos quão baixo pode descer essa doutrina. A prova do conhecimento que tinham os ingleses, aqui Hitler faz menções às propagandas, a máquina de propaganda dos ingleses durante a Primeira Guerra Mundial. Veja lá, a prova do conhecimento que tinham os ingleses do primitivismo, do sentimento da grande massa, ou seja, a grande massa é primitiva. Alguém já tinha falado isso, Freud já tinha falado isso. E Hitler diz, é incrível, porque o livro mostra um desprezo pela massa, escancarado, sem esconder. Assim, o tempo todo, Hitler chama a massa de burra e destila um ódio contra os intelectuais que não tem assim, precedente. E nada acontece. É isso mesmo, é isso que tem que fazer. E as massas o apoiavam. A prova do conhecimento que tinham os ingleses do primitivismo do sentimento da grande massa foi as divulgações das crueldades do nosso exército, campanha que se adaptava a esse estado de espírito do povo. Essa tática serviu para assegurar de maneira absoluta a resistência no front, mesmo na ocasião das maiores derrotas. Na leitura de Hitler, a resistência dos soldados ingleses era determinada pela propaganda inglesa. Essa é a explicação. E veja o que ele diz. Foi essa mentira, ou seja, essa mentira foi repetida e repisada constantemente, propositadamente, com o fito de influir na grande massa do povo, sempre propensa a extremos. O desideratum foi atingido. Todos acreditaram nesse embuste.
Dizem que Goebbels falava uma mentira repetida 1000 vezes se torna verdade, ou falava alguma coisa assim, mas Hitler diz isso também com todas as letras no Mein Kampf. E ecos dessa receita podem ser sentidos hoje, com absoluta nitidez. Se nós pegarmos o que eu chamo de superindústria, a superindústria da desinformação, nós vamos ver que o modo com que ela funciona e os propósitos que ela abraça estão em perfeita sintonia com essas recomendações. Podemos detalhar, mas não é necessário. Em perfeita sintonia com essas recomendações. Essa indústria não se dirige à razão, essa indústria se dirige ao sentimento. Ela explora paixões, ela sedimenta paixões, e ela mobiliza um ressentimento, ódios de vários tipos, que faz com que as pessoas se sintam mais fortes do que são. É interessante porque essa descrição do que nós vivemos hoje tem aderência a descrições do que foi o fascismo e do que foi o nazismo. Esse tema, o nazismo e o fascismo, já foi objeto da atenção do Theodor Adorno, nos Estados Unidos. Ele escreve um texto, acho que por volta de 1961, por ali, onde ele está assustado, ele manifesta uma certa preocupação com o que vinha sendo o macartismo, como um germe de fascismo. Humberto Eco escreveu sobre o fascismo, depois da derrota do nazifascismo na Europa, como temas que não foram resolvidos. E esse é um livro muito recente, de 4 anos atrás, de Jason Stanley. É um livro que também localiza elementos do fascismo nos Estados Unidos e faz essa listinha das características, ou o que ele chama estratégias. O passado mítico, a gente encontra isso em Hitler, a gente encontra isso no fascismo, em Mussolini, e parece uma caricatura, mas encontra hoje. O dizer Brasil acima de tudo, alguma coisa assim, rememora o Deutschland über alles, que é uma referência do século XIX, apropriada pela propaganda nazista, sempre com um passado de glórias, de força, de virilidade. Anti-intelectualismo. A caneta Bic, hoje no Brasil, mais do que um símbolo de simplicidade, é um símbolo de desprezo pelos símbolos da cultura. Irrealidade. É comum, já estava posta no nazismo e no fascismo. Vitimização, obsessão por lei e ordem, ansiedade sexual. Podemos falar mais disso depois, mas está aí. Apelos à noção de pátria e desarticulação da união e do bem-estar público. O fascismo é uma ebulição. Ele tem cortes de movimento de massa. Ele é um pouco uma baderna, aquilo que as universidades foram acusadas de fazer, mas não são elas que fazem. A baderna vem de um outro lugar. E tudo isso favorece a propagação da desinformação e favorece a construção dessa blindagem em torno desses núcleos. Aqui eu vou passar para um filme que não é o filme que foi incorporado à apresentação, é o outro filme, aquele que a gente deixou ali onde está Carlo Ponti.
É um filme, o texto está em italiano, mas é fácil de entender. Esse aí. Vamos lá. É a visita de Hitler à Itália, a Roma, dia 8 de maio de 1938. Dimostrazioni tributate al capo del Reich lungo tutto il percorso in territorio tedesco, il treno del Führer è entrato in Italia. Isso é um filme produzido pelo fascismo, era propaganda de Estado. Isso é Roma, gente. Toda enfeitada com a suástica. Organizzazioni fasciste schierate lungo i binari, comincia il viaggio trionfale di Hitler verso Roma. Dal Brennero a Roma, l'Italia ha salutato il Führer con la disciplinata compostezza delle sue formazioni politiche e con la sua schietta anima popolare. Intanto l'Urbe ha preparato per il Führer un addobbo nel quale il pasto si unisce alla più maestosa semplicità, fascio littorio alla croce uncinata, e intrecciano nel vento i colori delle due nazioni. Duce é como se denominava Mussolini, né? Accompagnato Aí- dal ministro degli esteri Conte Galeazzo Ciano, accoglie Sua Maestà il Re Imperatore. Tem o rei Vittorio Emanuel III, é aquele mais baixinho aí, perdão pelo termo. Ecco il treno del Führer, che viene salutato O dagli Duce squilli di é attesa esse e dalle mais gravi note rechonchudo delle e o outro lá é o imperador. È il momento solenne dell'incontro fra il Führer della Nuova Germania, il Re Hitler está Imperatore, acompanhado pelo fondatore Goebbels. dell'impero. Vai chegar aí, esse eu não lembro. Aí o Goebbels aqui. Isso é bom para a gente ver que as tiranias têm apoio das maiorias. A democracia não é a vontade da maioria. A democracia é a vontade da maioria, respeitadas as garantias individuais e os direitos das minorias. Isso porque a massa, ela pode apoiar coisa desse tipo. Os nazistas têm um progresso eleitoral notável do final dos anos 20 para o começo dos anos 30. E Hitler é nomeado chanceler em 1933. Del seguito erano anche i ministri del Reich, von Ribbentrop, Hess e Goebbels, che avevano raggiunto nel frattempo i colleghi italiani. I vari reparti sono schierati sulla via del Circo Massimo, lungo il viale Africa sino a Porta San Paolo e quello di Porta Capena. È una delle zone più sacre per le vestigia di Roma imperiale. Ali eles se encontram na Quirinal e agora eles vão para o monumento Vittorio Emanuel II. L'omaggio al soldato ignoto verrà compiuto nella cornice di un solenne rito guerriero. Un immenso quadrato di legionari occupa tutta la parte centrale della piazza. Il Führer aiuta 4 combattenti tedeschi a deporre la corona d'alloro dai nastri rossi con gli emblemi della croce uncinata. I 2 capi si irrigidiscono ora nel saluto all'ignoto eroe.
dopo che il comando del saluto ha fatto levare in alto una selva di pugnali, un canto solenne sorge dalla massa dei legionari. Aí eu acho que a gente pode Lento parar. e pieno di virile Muito obrigado, viu? Essa é a abertura, ao todo são 6 minutos, de um filme que eu acho esplêndido, chamado Una giornata particolare. É um filme do Scola, Marcello Mastroianni e Sofia Loren, que fazem um casal, e o personagem do Mastroianni é um radialista, um cara das comunicações, gay, e ele sabe que ele será trucidado, que ele não terá lugar. E o filme todo se passa dentro de um prédio de apartamentos de classe média baixa que está vazio. Está vazio porque Una giornata particolare é exatamente 8 de maio de 1932. Todo mundo vai ver o Hitler, vai ver. E as pessoas super excitadas saindo do prédio, a ansiedade sexual, a tensão, os laços libidinais ficam muito claros. É como se eles fossem a um show do Rolling Stones. O Rolling Stones já é uma banda antiga, as novas eu não conheço. Mas assim, as pessoas estão excitadas como se fossem ver os ídolos do cinema ou do show business. E eles ficam sozinhos no prédio, e aí começa a ação. Uma das cenas desse filme mostra uma coleção de cartazes que a Antonieta, que a Sofia Loren, guarda em casa por causa do marido dela, e aparece ali, o marido dela é fascista, todo mundo é fascista. E está escrito, num dos cartazes, o homem fascista é marido, pai e soldado. O ideal do homem é esse. E eu olho esse cartaz aqui, em matéria de símbolo fálico, isso é uma lição pronta, né? Vocês olhem o martelo, a posição do martelo, como é que o martelo está equilibrado com o cabo daquele jeito, ou o pente de balas do fuzil do soldado, tensão sexual, laços libidinais, o ideal do homem que vai massacrar o personagem do Marcello Mastroianni é um ideal que está conosco aqui. Uma questão importante para entender essa blindagem contra a razão e contra a verdade factual é uma brevíssima investigação sobre diferenças entre nazismo e fascismo. São sinônimos? Não são exatamente sinônimos, mas se aproximam muito. A Hannah Arendt dizia que o fascismo era uma ditadura comum, o nazismo já era uma coisa de outra qualidade, de outra extração, com raízes comuns, mas um foi mais longe do que outro. Nos regimes autoritários, a máquina de propaganda depende de guardas da esquina, leões de chácara, espiões da vida alheia a serviço do Estado policial. E esses agentes completam e prolongam o efeito da propaganda como vigilância. No nazismo é diferente. Surgem os agentes capilarizados. E essa máquina impõe a cada cidadão o dever de ser agente a serviço da polícia política. A sociedade passa a ser uma sociedade em que pais denunciam filhos, filho denuncia mãe, irmão denuncia irmão. Isso desenha o totalitarismo, que é diferente do autoritarismo. Por que recuperar isso? Porque elementos desses aqui estão presentes.
Hannah Arendt escreve: a suspeita mútua permeia todas as relações sociais e cria uma atmosfera onipresente, mesmo fora do âmbito especial da polícia secreta. A colaboração da população na denúncia de opositores políticos e no serviço voluntário como informantes certamente não é inédita, aconteceu antes, mas em países totalitários ela é tão bem organizada que o trabalho de especialistas é quase supérfluo. Quando vocês sentem uma máquina de vigilância, quando o professor sente uma máquina de vigilância irradiada a partir de lares, de famílias, são germes desse tipo que começam a aparecer. Tentem argumentar racionalmente. Mais uma distinção, e essa é crucial. O nazismo implementou o Holocausto. A solução final. E isso foi o genocídio traduzido em procedimento burocrático administrativo de Estado, né? Era uma fábrica com linha de montagem para eliminar as pessoas, eliminar os judeus, eliminar também os ciganos, eliminar gays, eliminar sindicalistas, eliminar comunistas. A ditadura de Mussolini, em que pese a sua subserviência diante de Hitler, não aderiu a esse tipo de coisa. São coisas diferentes, embora com raiz comum. E aqui eu vou passar um outro trecho de filme, esse de um documentarista, um cineasta soviético, Mikhail Rohm. É um filme de 65, um documentário que foi muito visto. O fascismo de todos os dias, ele usa o nome fascismo em russo para designar o nazismo também, mas é um filme muito visto e que tem um problema. Ele, a partir de material produzido pelo nazismo, ele critica o autoritarismo, mas não fala nada do totalitarismo na União Soviética. Mas tudo bem, tudo bem para o propósito da nossa conversa aqui hoje. Vamos dar uma olhada num trecho, é o capítulo 5, ou capítulo 4, que começa com uma frase de Hitler: qualquer cabo pode ser um professor, mas não é qualquer professor que pode ser um cabo. E o que eu fiz aqui? Tem uma repetição que não era para ter de uma transparência. E aí vem isso. Olhemos para os nossos dias. Vocês se lembram que aqui o Mikhail Rohm, que ele é o narrador do filme, ele diz: tudo isso foi feito para transformar os alemães em selvagens. O Miguel Lago, um jovem cientista político brasileiro, acaba de lançar esse livro, A Linguagem da Destruição. E ele anota o que está acontecendo hoje e diz o seguinte: o trabalhador se sentirá autorizado a descontar no corpo de sua esposa toda a opressão vivida na cidade. O garimpeiro a desmatar sem se preocupar em ser pego. O motorista a desrespeitar as regras de trânsito impunemente. O homofóbico a espancar uma pessoa por sua orientação sexual. A senhora de classe média que não deseja pagar hora extra para a empregada se achará legitimada a fazê-lo. Pessoas blindadas contra o argumento racional e contra a verificação da verdade factual. De alguma maneira, e eu vou terminando, nós estamos às voltas com elementos do totalitarismo.
Nós não estamos num Estado totalitário no Brasil. Estamos numa democracia no Brasil, com muitos problemas, com muitas fragilidades. Mas há um ambiente da cultura que favorece essas blindagens, e esse ambiente tem elementos de totalitarismo. Pensemos, por exemplo, sobre transparência e opacidade nos conglomerados digitais. Vocês sabem, esses conglomerados que custam 3 trilhões de dólares, por exemplo, é o preço de mercado da Apple, é dessa ordem. Uma empresa vale sozinha 2 vezes o PIB brasileiro. São valores inéditos na história do capitalismo. Mas eu quero pensar aqui exclusivamente sobre a questão da transparência e da opacidade. O algoritmo, ou os algoritmos, sabem tudo de cada um de vocês aqui. Sabem menos de mim porque eu não uso, mas mesmo assim sabem tudo de mim. Sabem os exames médicos que eu fiz, qual foi o resultado do exame médico. Não é uma pessoa que sabe isso, é um sistema que monitora tudo isso e joga com tudo isso. O algoritmo vê dentro da vida pessoal de cada pessoa. E ninguém aqui sabe como funcionam esses algoritmos. Sabe como eles capturam e comercializam esses dados. O problema da transparência nos conglomerados digitais tem traços de totalitarismo. Isso é uma figura para ilustrar o panóptico, que é um aparelho, um dispositivo inventado por Jeremy Bentham e bastante tematizado na obra de Foucault. Em que consiste isso aqui? Essa torre tem um vigia dentro, mas ela é opaca, as paredes são opacas. Em torno dela, as celas de uma prisão são de vidro, de tal forma que a pessoa única, sozinha, ou 2, que está aqui no centro, consegue ver tudo o que se passa dentro de cada cela. E nenhuma cela consegue ver dentro da torre. Não sabe se o cara está olhando para ela ou não naquele exato instante. Isso é uma definição de totalitarismo. O totalitarismo entra a hora que quer na vida pessoal de qualquer pessoa e nenhuma pessoa consegue investigar o que se passa dentro do poder. O poder é totalmente opaco e a vida de cada um é totalmente transparente, impositivamente transparente. Pois é exatamente assim que funcionam esses conglomerados. Depois, trabalho escravo nas redes. Quem faz o trabalho dos conglomerados, o Facebook, mesmo a Amazon, que teoricamente vende livros, na verdade ela captura dados, Apple, que teoricamente vende computadores, ou Google e o YouTube, que é do Google. Quem faz o trabalho do YouTube, por exemplo? O Google, que é dono do YouTube, não tem um estúdio ou estúdios espalhados pelo mundo. Não compra câmeras, não contrata redatores, não contrata cinegrafistas, não paga ninguém. Todos esses conteúdos caem de graça nessa rede, por gente que trabalha interminavelmente para jogar as coisas lá. Esse é um perfeito trabalho escravo. Cada pessoa que posta a foto do gato ou do prato de comida na rede social está abastecendo com horas, com minutos do seu esforço, uma indústria, uma superindústria que não remunera esse trabalho. E, ao contrário, vende essa mercadoria depois. Por fim, o trabalho escravo é um elemento totalitário. E as identidades libidinais entre a dinâmica das redes e as pregações autoritárias, intolerantes e adeptas dos discursos de ódio.
essa nova forma de gozo das sociedades de massas em tempos de bolhas. Outra vez, bolhas impenetráveis ao argumento racional e ao registro dos fatos. E aqui eu vou terminar mesmo, lembrando um pouco um dos possíveis conceitos de paixão. Eu vou trazer um conceito de paixão um pouco negativo, porque eu estou um pouco pessimista, mas porque também, em termos de método, é o que nos resolve nesse momento. Paixão, patos, Páscoa, paixão de Cristo. Paixão é uma palavra que, no fio da história, vai trazer essas sensações de padecimento, de sofrimento por destino, de ser paciente de um acidente que me é externo e que me afeta, de passividade, e, ao mesmo tempo, infensa a razão. Segundo Spinoza, faltou o sobrenome dele aqui, Baruch Spinoza, as paixões são afecções que um corpo sofre a partir de outro corpo. Paixão é o oposto da ação. Na primeira, quem determina a mudança de potência no meu corpo é o outro, na paixão. Na segunda, eu é que determino a mudança na minha capacidade de existir. Spinoza diz que nós existimos por 3 vertentes: o sentir, o pensar e o agir. Vamos ler Spinoza. São 2 telas, um texto aparentemente difícil. Os desejos que seguem de nossa natureza, de tal maneira que podem ser entendidos só por ela, são aqueles que se referem à mente enquanto é concebida constar de ideias adequadas. Os outros desejos não se referem à mente senão enquanto concebe as coisas inadequadamente. E a força e o conhecimento deles devem ser definidos não pela potência humana, mas pela potência das coisas que estão fora de nós. Nesses segundos desejos, eu sou paciente, eu sou passivo, eu sofro a afecção que eles me impõem. E assim, aqueles desejos, aqueles que estão com a mente tendo ideias adequadas, aqueles desejos são corretamente chamados de ações, e estes de paixões, pois aqueles sempre indicam nossa potência, e estes, ao contrário, indicam nossa impotência e um conhecimento mutilado. Marilena Chauí diz, num livro Ética, na apresentação da Ética de Spinoza, uma tradução recente, ela diz que a obra de Spinoza ilumina uma verdade insólita, a presença secreta e insaciável de um desejo supersticioso e insaciável de servir e obedecer, que os humanos imaginam ser fonte de fortaleza, quando é signo de seu aniquilamento individual e coletivo. Cruzem essa frase de Marilena, uma frase recente, com aquilo que diz Freud em Psicologia das Massas sobre o desejo, a ânsia ardente de se submeter, de ser oprimido. Ódio é uma paixão. Ódio tem objeto. Eu falei para vocês sobre a necessidade de prestar atenção sobre a fabricação discursiva do inimigo nas tiranias ou nos candidatos a tirano. O Brasil polarizado é o Brasil que é anti isso e anti aquilo. Diferentemente do ódio, ira, cólera e fúria também podem ser paixões, não têm objeto, não têm estratégia, são explosivas. Mas aí estão igualmente rosnando na noite.
Mais Marilena Chauí. Uma paixão, demonstra em Spinoza, nunca é vencida por uma razão, mas apenas por outra paixão mais forte e contrária. E uma paixão forte só é vencida por uma ação mais forte e contrária. Atenção para o imobilismo, para a pasmaceira que aqueles que querem se levantar contra esses elementos de totalitarismo acabam assumindo. Reparem que nós não conseguimos ter uma ação efetiva, nem para resistir a um cenário sombrio que está aí na cara de todo mundo. A paixão do ódio contra os sistemas da verdade. Paixão do ódio contra a ciência, contra a imprensa, contra a universidade, contra a organização do Estado e contra o sistema de justiça. O ódio parece ter uma raiz num ressentimento contra aquilo que seria visto como arrogância de quem sabe ou de quem representa o saber. O que se quer é exatamente atear fogo no saber, como se vem ateando fogo, não diretamente em livros, só um pouco, mas nas florestas. Queimar floresta é queimar cultura, queimar floresta é queimar o conhecimento, queimar floresta é queimar gente. Seja qual for o resultado eleitoral de 2022, as forças apaixonadas pelo obscurantismo sairão disso muito mais fortes do que jamais estiveram no Brasil. Nós não sabemos o que vai ser o resultado eleitoral, não sabemos se vai vingar o respeito à justiça eleitoral, à democracia. Mas uma certeza eu já tenho, e com isso eu encerro, é que nós veremos ao final desse ano essas forças do obscurantismo, essa paixão, mais forte do que ela jamais foi. É isso. Muito obrigado. Eu passei um pouco do tempo. Eu falei que eu ia falar 40 minutos, acho que eu falei uns 50, mas... Alô? Foi. Oi, gente, boa noite. Professor, muito obrigada pela sua fala. Admito que estou bastante impactada. Estou com dificuldade de continuar, preciso sedimentar um tanto do que você trouxe. A gente abre agora o momento para as perguntas. Então, em casa, a gente tem nos acompanhando desde o começo 46, 47 pessoas, então tem bastante gente junto com a gente. Então, pessoal que está em casa, se puder mandar perguntas para a gente, quem está aqui, gostaria de saber se vocês já têm alguma questão para fazer para o professor Eugênio. A gente pode começar, então, com algumas questões que foram pensadas pelo Núcleo de Educação Digital. A gente percebe, professor, que não necessariamente nós, os nossos alunos, frequentamos as mesmas redes sociais, por exemplo. E parte daí um pouco dessa dificuldade, às vezes, de chegar perto dos estudantes e conversar com eles sobre o que está acontecendo. Mesmo se a gente for pensar em alguns exemplos, o Facebook, que é uma rede muito frequentada por algumas gerações aqui, hoje, entre os adolescentes, está morto. A gente fala Facebook na sala, eles dão risada. E o TikTok, que está uma febre entre eles, às vezes a gente nem sabe quais são os mecanismos, como funciona na prática. Então, a gente queria entender um pouco, a partir desse distanciamento, às vezes geracional, às vezes de interesse, como que a gente pode estar preparado, te ouvir um pouco, não como uma receita, mas saber as suas ponderações,
para trabalhar criticamente o uso da mídia pelos jovens sem cair num discurso moralista ou pouco assertivo, tentando trazer essa importância que você falou agora na sua fala. Bom, eu agradeço muito a pergunta e eu tenho notícias disso, né, que os adolescentes, os jovens, eles não gostam do Facebook. Mas eu também tenho uma preocupação, que eu não quero passar aqui qualquer impressão de que a gente precisa rejeitar a tecnologia, porque não é nada disso. A tecnologia, ou as ferramentas e o conhecimento em torno delas, não são um problema em si, mas as relações de propriedade que amarram o conhecimento e a tecnologia, sim, são um problema. Eles se manifestam nesse jogo de transparência e opacidade que eu trouxe aqui. E, se vocês forem ver, o TikTok tem características semelhantes. É um engenho que leva a criação humana, a imaginação, a trabalhar como operária, sem remuneração, para o abastecimento desses grandes centros de controles de dados e por essas engrenagens de extração de olhar como força de trabalho. Logo, a solução que a democracia terá de ter para isso vai ser uma solução de regulação, de limitação de concentração de poder e de capital, e de um conjunto de normas que garanta o acesso do controle público sobre o funcionamento dessas engrenagens. Nós estamos vendo que nós temos lidado com monopólios globais, mais do que monopólios nacionais, o que é incompatível com democracia e mesmo com princípios elementares do capitalismo. Nós estamos vendo o crescimento de uma grande forma de concentração que pode pôr em risco, inclusive, o capitalismo, e poderíamos desembocar numa grande sociedade administrada e numa falácia. Então, a única recomendação, sem ser uma receita, que eu posso ter, vai na direção de discutir isso em sala de aula, vai na direção de educação midiática, como hoje tem se falado, vai na direção de muita crítica, de fortalecimento da noção da verdade factual, do método de investigação, valorização da ciência, valorização do conhecimento, valorização da filosofia, em marcos de uma cultura de paz e dos direitos humanos. É o que eu consigo imaginar. Tem algum microfone ali, gente, para o Alejandro? Eugênio, obrigado pela conversa aqui, pelo disparador, mas eu tô ainda sob o forte impacto do soco no estômago que você nos deu, né? Especialmente pensando neste ambiente que é o nosso ambiente da educação, que é aquele espaço que precisa ser cheio de esperança, né? Vindo de uma escola que celebra seus 70 anos, né? Que nasceu justamente do discurso que tinha a expectativa de nunca mais ver o que aconteceu na Segunda Guerra, a referência ao nazismo e ao fascismo, que estão presentes quase como uma condição humana. Você foi traçar isso lá do Freud, do começo do século, muito antes da Segunda Guerra, nos enche de desespero, pensando na matriz da palavra esperança. Aonde falhamos, né, como humanidade, como civilização, e o que você entende que é reversível, pensando nas futuras gerações que a gente tem o dever de educar e de preparar para esse mundo.
Sabe, claro que eu não quero trazer um soco no estômago, mas eu entendo, porque quando a gente cruza esses elementos e vê o que está acontecendo, e quando a gente detecta que são núcleos impermeáveis ao argumento, à razão, à verdade factual, é impossível a gente não evoluir racionalmente para a indagação sobre o que está acontecendo, né? Eu não gostaria mesmo de trazer uma mensagem desmobilizadora, ao contrário. Agora, eu estou me lembrando aqui de uma coisa que aconteceu comigo uma ou duas vezes. Eu estou lá no meu escritório, recebo um telefonema, uma pessoa me convidando para fazer uma palestra, e eu não estava entendendo. Isso aconteceu uma ou duas vezes. Era essa coisa de empresa, de organizações que promovem. Falei, mas por que vocês estão pensando em mim? Porque você sabe, mas qual é o propósito? O que vocês querem com essa palestra? Não, a gente quer uma palestra motivacional. E eu falei assim, mas olha, as pessoas que vêm em minhas palestras, elas saem muito mais desmotivadas do que entraram. Isso me passou agora pela cabeça, mas eu não quero desmotivar, e ao contrário. Só que me ocorre que nós temos que olhar mais embaixo do que está se passando. Porque existe uma noção assim, de que vamos educar, a tecnologia é ótima, e vai ser possível comprar comida pelo iFood sem sair de casa, o médico pode me atender, e tudo isso vai ser muito bom, e existe essa noção. Basta educar para a mídia que a desinformação será superada, e não é isso que a realidade tem nos mostrado. Eu quero trazer aqui alguns elementos que iluminam esse subterrâneo. Existe algo mais grave acontecendo. Eu sou amigo de alguns jornalistas. Um deles escreveu, nesse final de semana, o que é preciso fazer para impedir um golpe no Brasil. Tem várias pessoas chamando atenção para isso. E é incrível como não se consegue uma ação no sentido de Spinoza. Incrível. Incrível como é algo que, de algum modo, nos imobiliza. E as coisas vão prosseguindo. Eu lembro que 4 anos atrás, em primeiro lugar, não existia possibilidade da gente admitir que o presidente seria aquele candidato. E foi o que aconteceu. Depois vieram vários insultos contra a educação, contra o meio ambiente, contra intelectuais, contra a dignidade humana, contra pessoas por sua orientação sexual, contra a vacina, contra a morte, contra o respeito à morte, eu quero dizer. Veio à tona uma necropolítica e não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Todo o esforço de esclarecimento, ele é fundamental, ele não deve ser abandonado, ele cumpre um papel, mas ele não penetra esses núcleos. E é muito assustador. Por que não penetra? É em torno disso que eu quis trazer uma contribuição. Eu mesmo, eu sou pessimista nessa análise que eu estou fazendo, mas eu sou muito otimista com relação aos meus alunos, eu tenho, pessoalmente, eu tenho uma agenda cheia de atividades, todos os dias, ligado com muitas coisas, e faço muito trabalho voluntário,
acho que vai ter jeito, eu sempre acho, mas o problema é muito mais grave do que a gente está imaginando. Eu tenho a impressão. Eu acho que no Brasil pode não acontecer uma reeleição. Eu espero que não aconteça uma reeleição, não tem nenhum problema em dizer isso aqui. Mas esses núcleos vão sair muito fortalecidos no seu jeito, no que eles identificam como força, como fortaleza. Vão sair. É um dado com o qual a gente não contava. Talvez eu não tenha te respondido, mas... Tá, Boa noite, professor. Eu vou falar agora, então, uma pergunta de quem está nos assistindo. É do professor Fábio Simonini. Em que medida o totalitarismo está pulverizado hoje pelo mundo? Pois é uma excelente pergunta, porque seria um erro a gente dizer que o que se tem na Hungria, o que se tem na Rússia, é um totalitarismo, ou mesmo na China. Várias características da definição dessa ideia não vão aparecer, nem na China. Mas nós temos traços de totalitarismo no nosso ambiente cultural, no nosso ambiente comunicacional, o que me interessa muito mais de perto, porque é o que eu estudo. E eu acho mais eloquente desses traços essa questão da transparência. Nós somos voluntária e festivamente transparente diante do algoritmo. E o algoritmo é caprichosamente opaco diante de nós. O núcleo pensante dos conglomerados sabe tudo sobre todo mundo. Sabe tudo aqui significa, pode saber tudo o que quiser sobre todo mundo, basta ir buscar nos bancos, no Big Data, as informações para isso. Potencialmente sabem tudo sobre todo mundo, e todo mundo não sabe nada sobre como isso funciona. Isso é uma relação totalitária. Um outro traço de totalitarismo que vem aí é a prática de que um vigia o outro. A gente fala muito de cancelamento. São práticas lamentáveis, são ruins. Mas vejam como existe nisso um arremedo de linchamento, um linchamento simbólico, um linchamento moral, explodindo a partir de uma tensão que é de intolerância e mesmo de impaciência, de você limar, tirar uma pessoa da sua tela, e tirar dos seus arquivos. Esse regime em que um vigia o outro, em que um denuncia o outro, e em que todo mundo é voluntariamente exibicionista e se diz à vontade num mundo de muitos exibicionismos, isso é um traço, eu diria, diferido, transformado, ressimbolizado de autoritarismo. Isso tem elementos de autoritarismo. Então, de totalitarismo, eu quero dizer. Esse ambiente reproduz traços do totalitarismo. Agora, nós não temos o que foi a União Soviética, nos anos 30, com os processos de Moscou, em nenhum grande país. E nós não temos o que foi o Terceiro Reich em nenhum grande país. Mas há elementos muito ameaçadores no entorno, muito perigosos. E são núcleos políticos de extrema-direita que repudiam os fatos e repudiam a razão. Isso pode ter consequências piores do que o que nós estamos vendo ainda hoje. Também não sei se respondi, mas é aí que eu identificaria os elementos do totalitarismo.
Nesses 5 minutos finais, tem mais alguma pergunta daqui? Ou eu posso passar para uma do chat? A Luciana Soldi diz o seguinte: olá, professor, prazer assustador ouvi-lo. De fato, um desafio sem precedentes. Diante desse presente, parece claro que precisamos colonizar as redes de uma forma radicalmente forte, eficiente e rápida, que confronte essas forças. Como educar nesta linguagem para o exercício da política? Não parece possível reapresentar formas tradicionais de politização dos jovens. É muito bom. Eu acredito que nós vamos ter que ter regulação, e uma regulação internacional, parecido com o que acontece com o meio ambiente. A política ambiental só vai ser bem-sucedida se encampada globalmente, né? Ou se encampada por organismos multilaterais, comprometendo os Estados nacionais. Isso hoje é evidente para todo mundo. Certos efeitos nocivos do mercado financeiro, do mercado de capital, também demandam uma regulação supranacional, mundial, global, multilateral. Essa nova era das mídias digitais pedem uma regulação assim. Nós não vamos conseguir desenhar nenhum cenário de alguma esperança que não passe por um movimento forte de regulação. Porque não pode persistir essa relação, por exemplo, do trabalho escravo, que é incrível. É uma coisa, é de uma escala. O número de usuários é 2, 3 bilhões de seres humanos trabalhando. Então, o trabalho escravo não pode continuar. Essa opacidade da tecnologia trancada nos cofres dos conglomerados monopolistas, isso não pode continuar. Se essas regras, se essas relações mudam e a gente estabelece uma simetria, ou seja, uma horizontalidade equilibrada, de condições iguais entre os polos relacionados, aí sim fará sentido um debate público, uma educação. Hoje, sem passar pela regulação, isso é muito difícil. Agora, a educação em si mesma, ela cumpre um papel insubstituível que só ela pode alimentar o pensamento crítico. E sem o pensamento crítico, a gente nunca vai chegar a fórmulas que tornariam viável uma regulação, um novo patamar da democracia. Nós vamos ter que construir isso. Portanto, eu acredito que a pergunta já veio com as respostas. Assim, é a educação, sem dúvida, uma educação que estabeleça uma base a partir da qual se formulem abordagens críticas, não de recusa, não moralistas, mas críticas, que enxerguem onde estão os pontos complicados e elabore a partir disso. Isso só é possível na educação. Só é possível na educação. Então, existe essa trilha e existe a trilha da regulação. Haveria outras, mas para essa pergunta eu destacaria essas duas. Bom, professor, a gente está encerrando. Nós gostaríamos muito de te agradecer pela generosidade, pelo tempo, por dividir com a gente o seu estudo. A gente queria me agradecer aos educadores, às educadoras que estiveram aqui com a gente, em casa. O Núcleo de Educação Digital e o colégio acredita que esse tema é um tema urgente, de grande importância. A gente precisa olhar, precisa entender. A gente está no olho do furacão, né? É uma mídia que está em constante movimento e a gente precisa, mesmo estando no olho do furacão, parar para esses momentos de reflexão, uma reflexão coletiva, que eu acho que só assim a gente vai conseguir atuar, não só nesse currículo, mas também no nosso dia a dia, na sala de aula. Então, muito obrigada a todos. Obrigada, professor, mais uma vez. Eu posso agradecer? Não, eu quero só te
agradecer suas palavras, agradecer a companhia, o acolhimento, o afeto, num sentido expandido em relação a Spinoza, mas o afeto com que vocês me receberam. Eu adoro essa escola, sou admirador de cada um individualmente, acho isso aqui um sonho, que precisa estar cada dia mais forte, e sempre me sinto honrado de participar de qualquer coisa que acontece aqui. Muito obrigado, viu? A partir da pergunta do Alejandro, eu fiquei pensando, acho que eu já sabia. Porque, quando o Eugênio enviou a ementa, a gente discutiu se era pessimismo e se a gente fugiria disso, ou se teríamos como fugir disso. E aí a gente disse, não tem como. Talvez a grande questão seja a gente pensar ainda mais. A partir desse cenário, há algumas instituições que são muito necessárias, e a escola é uma delas. Eu fico ainda mais forte. Talvez, se eu tivesse tanta consciência assim, aos 18 eu não tivesse escolhido. Não é tão heróica assim a minha vocação, mas hoje eu pensava, enquanto eu ouvia, a gente precisa de escola. Porque eu pensei em algumas palavras para terminar essa aula e para dizer por que a gente precisa estudar tanto a educação para as mídias. A gente gosta muito aqui no Santa Cruz da língua das mariposas. E, enquanto eu ouvia a aula, eu pensava, e enquanto a Europa e o mundo estavam vivendo aquele horror, porque eu pensava, como as massas não perceberam? Eu pensava em Roma e pensava, como as massas não perceberam? Como as massas não produziram ali um esforço comum para dizer, é estranho queimar livro. Mas eu pude me fazer uma lembrança da língua das mariposas e de imaginar que, naquele momento, tinha um professor dando aula. E tinha um professor dando aula e formando para que aqueles alunos pudessem projetar na ação um mundo mais humano. Eu também voltei na hora para a minha aula com o professor Alípio Casale, quando eu tinha 18 anos, e me aproximei disso. E comecei a querer voltar para trás, e a minha pergunta para ele, ou a minha fala naquele dia, com acho que nem 18 anos, foi: eu preferia não ter sabido disso. E eu me senti assim hoje. Mas eu lembro também do Alípio com bastante orgulho da sua condição de professor, colocar a mão no meu ombro e me dizer, tarde demais. Porque ele viu que algo aconteceu ali que, de alguma forma, me tornava também responsável por aquilo. Então, enquanto o professor Eugênio falava, eu também me senti como a Tati, como o Alejandro, não estava alegre, mas eu estava pensando, é essa a nossa responsabilidade, e por isso a gente precisa estudar muito em que situações as pessoas comprometidas com a construção de um enfrentamento, como a Luciana disse, a tudo isso, param de atuar na normalidade. Porque eu fiquei pensando, será que alguém estava ali pensando em visitar Roma? Olhem onde foi a minha imaginação. Não, acho que eu vou sair daqui e visitar a Fontana di Trevi, depois de um absurdo como aquele. Mas eu acho que está na hora da gente parar, e criar formas de defender a escola, sua importância, e o trabalho dela como um trabalho que, sim, pode ir fazendo frente
àquilo que se coloca hoje no local e no global. E as nossas próprias ações e gestos frente a tudo isso. A gente vai ter que pensar no conceito de ação, né? De forma absolutamente generosa, como o Eugênio sempre é, mas firme, como ele também sempre é. Nada melhor do que pensar em generosidade e firmeza. Então, vamos lá. Estudar a educação para as mídias. Fiz aqui uma listinha, porque quando a gente ouviu a professora Rachel Lowton e fizemos a trilha sobre equidade em salas heterogêneas, a gente estava dizendo, a gente não aceita mais o princípio de homogeneidade, porque ele nunca existiu, mas porque a gente agora defende que a gente precisa trabalhar com um esforço metodológico, conceitual, para podermos promover um ensino dentro do princípio da diferença. Quando a gente termina a semana passada a trilha Planejar para Incluir com as educadoras do Núcleo de Práticas Inclusivas e o Instituto Rodrigo Mendes, é porque a gente sabe que não só para os alunos em situação de inclusão, mas que toda a escola aprende quando reconhece a presença desses alunos e planeja para isso. Depois, a gente também tem aprendido, na trilha sobre a nossa pauta antirracista, os nossos fazeres e práticas que ajudam no enfrentamento dessa questão, que não há democracia quando negros, indígenas, não têm o seu lugar garantido na sociedade. Não tem o seu lugar, não há. Nós precisamos enfrentar isso nos nossos programas e nas nossas experiências escolares. E agora a gente está com o professor José Sérgio numa trilha sobre escola e democracia, no curso, sexta-feira à noite, 4 sextas. E um monte de professores e professoras estudando, e com a professora Flora Perlman, direto de Buenos Aires, mandando tarefas. Hoje, as colegas do núcleo falaram, ela mandou 4 textos. Estou dando essa notícia para vocês. E eu falei, ai, as argentinas. Vamos estudar os textos, vamos nos preparar para essa tarefa que a Luciana disse, é porque a gente vai precisar estudar muito para um enfrentamento dessa natureza e para defender o lugar da escola. Então, queria agradecer por andarmos em tão boa companhia, né? Tão importante dizer que o professor Eugênio faz parte do conselho administrativo dessa escola. Nós temos pessoas tão importantes nesse conselho. Nós temos um professor da Universidade de São Paulo que atua e pesquisa no campo da comunicação e que nos ajuda a pensar, e é um bom gestor, eu posso dizer isso, nos ajuda a pensar também nos efeitos da gestão desse projeto, assim como nós temos todos vocês aqui para essa tarefa. Então, a companhia é muito boa, vamos em frente. Muito obrigada ao núcleo e ao professor, aos que estão aqui em casa. Vamos em frente.